Seja bem-vindo ao mundo marcial. O boxe é um sistema de combate mais popular em todo o mundo, o que por sua vez o tornou mais refinado com o tempo. O boxe tem sido estudado com mais detalhes do que qualquer outra arte de combate. Nunca permanece estagnado enquanto treinadores procuram maneiras de dar aos seus lutadores uma vantagem sobre os adversários. Aprender a se defender é uma das muitas razões pelas quais as pessoas procuram aprender artes marciais, e o boxe é tão bom quanto qualquer outro. Muitos boxeadores ao longo da vida até juram que é o melhor sistema de combate para autodefesa. Embora você possa pensar que apenas aprender a usar as mãos não é suficiente para fins de autodefesa, o boxe é muito mais do que isso. O boxe ensina uma variedade de técnicas ofensivas e defensivas, gerenciamento de distância e trabalho de pés eficaz. Este vídeo examinará detalhadamente algumas das coisas que tornam o boxe um excelente estilo de combate para autodefesa. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Ensina como terminar uma luta com um soco. Os boxeadores são conhecidos por seu poder de nocaute, mesmo quando usam luvas de 8 ou 10 onças. Seu poder de nocaute aumenta exponencialmente quando você tira as luvas de boxe e todo o acolchoamento dentro delas. Um soco com os nós dos dedos dado por um boxeador treinado é uma arma poderosa que fará qualquer um dormir se acertar. Os boxeadores aprendem como girar os pés e torcer o torso nos golpes, aumentando significativamente a força com que causam um impacto. Ser capaz de encerrar uma briga em um piscar de olhos é uma habilidade útil em situações de autodefesa. Quanto mais rápido você encerrar a luta, menor será a probabilidade de se machucar. Os boxeadores dão socos mais rápidos e precisos. A força do soco não é a única coisa que você trabalha quando começa a treinar boxe. Você também aprende a dar socos rápidos e precisos. Quanto mais rápidos forem seus socos, mais força eles terão. Quanto mais precisos forem seus golpes, menor será a probabilidade de você deixar aberturas que seu oponente possa explorar. A velocidade das mãos dos boxeadores é muito importante em situações de autodefesa, já que normalmente envolvem duas pessoas trocando socos. Ter a vantagem de velocidade permite que você domine os oponentes com volume, e ser preciso significa que, a maioria dos seus socos acerta o alvo. Nenhuma outra arte marcial se compara ao boxe quando se trata de dar socos rápidos, precisos e poderosos. Mantenha o equilíbrio durante a luta. Os punhos do boxeador são sua principal arma e isso torna mais fácil permanecer em pé e equilibrado durante a luta. Estar em pé também torna mais fácil cuidar de suas costas ou fugir para uma área segura. Dar chutes em situações de autodefesa pode deixá-lo em uma posição comprometedora. Por exemplo, um atacante pode pegar sua perna e usá-la para jogá-lo no chão. Ensina técnicas defensivas eficazes. O boxe ensina as técnicas defensivas mais eficazes contra socos. Nenhuma outra arte marcial chega perto do boxe nesse aspecto. Os boxeadores usam os pés, os ângulos e o movimento da cabeça para se proteger do perigo. Eles também sabem como bloquear e desviar socos, o que os torna extremamente difíceis de acertar. Dominar a defesa do boxe será um desafio difícil para qualquer pessoa não treinada. Bloqueio de ataques. Um boxeador não apenas aprenderá a golpear seu oponente com os punhos, mas também aprenderá como se defender desses golpes. Portanto, se você aprender todas as diferentes maneiras de golpear um oponente com os punhos, estará preparado para qualquer soco que seu atacante possa desferir em você. O bloqueio pode envolver uma variedade de técnicas. O mais comum é proteger a cabeça e o corpo com os braços. Os boxeadores são ensinados a manter os braços levantados para que possam movê-los rapidamente em direção ao rosto para bloquear um soco. Outra técnica é o trabalho de pé leve. Quanto mais leve você estiver, mais fácil será escapar do atacante. A postura de um boxeador permite que ele mova o peso para frente e para trás entre os pés para mudar de direção a qualquer momento. Os boxeadores são treinados para usar os músculos para autodefesa. Ao evitar ataques que se aproximam, eles manterão os músculos soltos para se moverem. Ao se prepararem para o impacto, eles tensionarão os músculos para que os ossos ou órgãos abaixo fiquem protegidos. Preparar-se imediatamente após um golpe também evitará chicotadas, que podem contribuir para uma concussão ou nocaute. Precisão impressionante. Como mencionei anteriormente,
você aprenderá muitos tipos diferentes de golpes, mas também como executá-los bem. Existe uma arte em aumentar a potência, velocidade e precisão do seu soco. Com a prática, você chegará perto de aperfeiçoar essas habilidades. Depois de compreender os diferentes golpes, você será capaz de reconhecer quais golpes seu atacante usa. Isso significa que você saberá não apenas como bloquear aquele soco, mas também qual contra-ataque usar para ser mais eficaz. A postura de um boxeador ajudará a fundamentar seus golpes. Plantar o pé e balançar os quadris dá ao soco muito mais força do que se você usasse apenas a força dos ombros. Embora possa não ser sua intenção original causar dano ao oponente em uma situação de autodefesa, isso pode atordoar ou nocautear seu oponente, dando-lhe tempo para escapar. Às vezes, se você se deparar com vários invasores, poderá usar seu conhecimento para neutralizar um e se defender do outro. Disciplina. Uma lição muito boa no boxe é que você nunca deve procurar brigar. A disciplina que um boxeador deve demonstrar no treinamento ajuda a tirar a emoção da luta para que ele consiga manter a cabeça fria. Se você permanecer calmo, será capaz de ver a futilidade de uma briga e, com sorte, evitar mais brigas. Você também será capaz de moderar seus ataques e defesa para encontrar um equilíbrio entre subjugar seu atacante e escapar. Preparação física. O boxe pode fornecer um treino completo. Você não usa apenas os músculos da parte superior do corpo, mas também os dos quadris, coxas e panturrilhas, entre outros. Este treino de corpo inteiro em cada sessão de treinamento melhorará muito seu condicionamento físico. Se você correr, pular, golpear e levantar peso em todas as sessões de treinamento durante 1 hora, será capaz de suportar a intensidade de segurar seu atacante e terá resistência para escapar quando tiver oportunidade. Estabilidade. Ter pés leves e uma boa postura é o que ajuda a evitar que os boxeadores caiam no chão. Os boxeadores fazem seu melhor trabalho no combate cara a cara, por isso é importante que aprendam como permanecer estáveis em pé. Se acontecer de serem derrubados no chão, os boxeadores são ensinados a se recuperar rapidamente. Eles também fazem isso de uma forma que os protege de serem derrubados novamente durante a subida. Habilidades motoras. Existem certas habilidades motoras que você desenvolverá no boxe e que serão úteis em situações de autodefesa. Em primeiro lugar, os boxeadores são ensinados a manter contato visual com o oponente para que possam observar cada movimento que fazem e reagir de acordo. Isso desenvolve excelente coordenação olho e mão. Isso também desenvolve um tempo de reação rápido. Ao ficar de olho no agressor o tempo todo, você aprende a reagir mais rápido do que antes. Quanto mais você praticar, melhor seu cérebro se tornará em antecipar os movimentos do seu oponente. Outra grande habilidade motora são os reflexos. São movimentos que ocorrem sem a necessidade de pensar neles. Depois de treinar por um tempo, você deverá notar uma melhora nos seus reflexos. Isso significa que você é capaz de concentrar sua mente em outra coisa enquanto seu corpo começa a se defender. Isto é particularmente importante se você for atacado por trás e for pego de surpresa. Nesse cenário, seus reflexos entrarão em ação mais rapidamente, dando ao seu cérebro tempo para acompanhar e registrar o que está acontecendo. Isso também lhe dá mais tempo para decidir o que deve fazer a respeito. Preparação mental. Se você estiver lutando com outras pessoas semanalmente, ficará cada vez mais familiarizado com o ambiente de luta. Você começará a se sentir mais confortável com a ideia de enfrentar um oponente que tem potencial para vencê-lo. Você também ficará mais familiarizado com o fato de levar pancadas. Se você não estiver acostumado com esses ataques, poderá ficar atordoado se isso acontecer com você em uma briga de rua. Isso é algo que pode significar a diferença entre a vida e a morte. Você não pode se dar ao luxo de ficar parado e atordoado. Confiança. Quando você sabe que já enfrentou adversários treinados antes, regularmente, você deve se sentir mais confiante enfrentando um oponente provavelmente não treinado. A partir de suas sessões de treinamento, você saberá que é capaz de bloquear um golpe e acertar alguns de seus próprios golpes, se necessário. Semelhante ao que a disciplina oferece, ter confiança o ajudará a pensar com mais clareza na situação. Seus movimentos serão mais controlados e você poderá ler melhor o agressor e a situação quando estiver calmo.
Você também estará confiante o suficiente em sua técnica para saber que pode identificar oportunidades para escapar. Para completar, parecer confiante pode ser um impedimento para possíveis invasores. É muito mais provável que eles atinjam aqueles que parecem despreparados para uma luta. Se você ainda for atacado, ficar cara a cara com seu agressor pode ser suficiente para fazê-lo recuar. O poder de um soco. Ao usar o boxe como autodefesa em uma briga de rua, seu oponente está tentando prejudicá-lo intencionalmente. Você, portanto, corre um risco ainda maior de se machucar. Um soco bem aplicado pode provocar dano cerebral, ossos quebrados, danos oculares, distúrbios de saúde mental, de múltiplas pancadas na cabeça e cortes e hematomas no corpo. Um soco forte o suficiente no corpo pode causar cortes e hematomas, ossos quebrados, concussão ou hemorragia interna devido a um golpe forte no fígado ou nos rins. Para piorar as coisas, o trauma contuso às vezes pode ser o mais difícil de avaliar na inspeção inicial, porque o dano geralmente é causado internamente. O boxe não é difícil de aprender, mas é uma habilidade difícil de dominar. Parece uma simples frase, mas de uma perspectiva externa, parece que você precisa manter os braços para cima e atacar seu oponente quando vê uma oportunidade. Mas há muito mais do que isso. Em primeiro lugar, o boxe é extremamente exigente fisicamente. Trabalha todos os músculos do corpo e mantém a frequência cardíaca elevada. O boxe também é muito científico. Os iniciantes costumam socar usando os músculos do braço e do pulso, tornando seus golpes menos poderosos e mais propensos a lesões. Quanto mais você estuda boxe, mais você começa a entender que a força do soco vem do chão. Os boxeadores usarão as pernas, quadris, core, costas e ombros para desferir um único soco. Tudo isso ocorre em uma fração de segundo quando você vê a oportunidade de atacar. Também é uma arte saber onde direcionar seus golpes. A maioria das pessoas presume que deveriam mirar na cabeça do oponente. Mas muitas vezes as pessoas protegem a cabeça para evitar um nocaute. À medida que o praticante se torna mais habilidoso, aprenderá que certos órgãos, como os rins e o fígado, causam o mesmo dano e dor quando atingidos. Até mesmo a coxa do seu oponente pode ser atingida várias vezes para dificultar a sustentação do peso. O boxe por si só fornece as maneiras mais eficazes de socar, daí o apelido de a doce ciência. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.